Professoras, professores, boa noite. É um grande prazer estar participando desse evento, né, e apresentar o nosso trabalho, a nossa proposta de leitura intertextual, né, para que também outros colegas possam, de repente, estar utilizando e até melhorando, né, a sua prática ali com os estudantes em relação à leitura, em relação à temática do meio ambiente que foi escolhida por mim e pela professora Andréia, né? Eu sou a professora Fernanda e venho neste vídeo apresentar essa proposta a vocês. Como vocês podem observar, o trabalho ele foi pensado a partir da turma do 7º ano do ensino fundamental. Ele também foi construído a partir de uma temática, que é a temática do meio ambiente, né? E para desenvolvê-lo, nós nos ancoramos em alguns autores, né? Como Isabel Solé, Bakhtin, Paulo Freire, Rangel, Travaglia, Koch. Dessa forma, né, também a nossa temática consta da BNCC, o documento norteador do ensino no Brasil, na atualidade. Então, considerando que existe um componente social no ato de ler, né, que nós lemos para nos conectar ao mundo e para conectarmos a nós mesmos, nós escolhemos essa temática e escolhemos essa possibilidade de trabalho intertextual justamente para promover uma leitura em que todos pudessem, né, em algum momento se encontrar, né, e mesmo que de repente não se encontrou em um texto, ele se encontra em outro e tem mais oportunidades, né, de encontro consigo mesmo e com o outro do que apenas na leitura de um texto. Então, por isso, vários textos aqui abordando a mesma temática. Procuramos trazer de forma mais clara possível aí as estratégias de leitura desenvolvidas por Solé, né, que contemplam o antes, o durante e o após a leitura, né, e o antes, né, antes da apresentação do texto, a promoção do diálogo, né, que conforme Bakhtin é a forma mais simples e clássica da comunicação humana. Então, dessa forma, para iniciar, sugerimos o diálogo. Para iniciarmos então esse diálogo, propomos 3 questões, né, que ajudam o professor aí a perceber, né, qual o conhecimento que o aluno tem em relação ao personagem Armandinho, ao seu criador, o Alexandre Beck, e também em relação às temáticas que são abordadas por esse autor. Considerando que os nossos alunos já conhecem o personagem Armandinho, ou a grande maioria, né, já conhece, então nós trazemos aqui algumas informações sobre o criador do Armandinho, sobre o Alexandre Beck. Na sequência aqui, temos a fala do Alexandre Beck, né, sobre o seu próprio trabalho. Então, cabe ao professor trazer ali essas informações e contextualizá-la dentro das suas turmas, dentro das suas realidades. Na sequência, então, a ideia é que o texto seja apresentado pelo professor sem que apareça ali o cenário, né, do que conversam as pessoas 1 e 2. E assim favorecer para que os alunos criem algumas hipóteses, né, de o que está acontecendo, por que a pessoa 1 fez essa pergunta para a pessoa 2 e por que essa pessoa 2 respondeu dessa forma. 2 perguntas, então, para ampliar esse diálogo em relação às hipóteses, né? E aqui também pensar nas escolhas das palavras. Então, por que a pessoa 1 utilizou as palavras que utilizou, né? Então, as escolhas das palavras ali que podem deixar pistas, né? Em relação a quem podem ser esses personagens e sobre o que eles estão falando. E na sequência, então, uma pergunta retórica, né, que leva para a apresentação do texto, né? Será que as hipóteses levantadas por vocês foram assertivas? Apresentamos nesse momento, então, o texto, né, já possibilitando ali um diálogo em relação às hipóteses levantadas anteriormente, né? Considerando aqui também que nesse momento nós não temos mais apenas a linguagem verbal, nós temos uma linguagem mista, né?
e como ela faz diferença ali para que a mensagem seja passada de forma efetiva. Então, vamos avançando, aqui já estamos na fase da leitura, então nós já vamos, né, pensando em crítica, né, em qual a crítica realizada, né, para identificar ali, e também a quem essa crítica está destinada. Na sequência, apresentamos a próxima tirinha, que é do mesmo autor, com a mesma temática, né, e convidamos, então, os alunos a refletir sobre, né, a tirinha em relação à crítica realizada, identificar essa crítica, saber de quem a quem essa crítica está destinada, né? E também perguntar para os alunos se eles conseguem perceber relação entre as duas tirinhas, né? Então, a relação temática que há. Passamos nesse momento para a leitura do próximo texto. Então, a sugestão aqui é que a primeira leitura do texto a seguir ele seja realizada pelo professor e que o aluno não esteja visualizando o texto, mas o professor, antes da leitura, convide então o aluno a pensar em um título para esse texto. O texto, então, é a música Planeta Azul, de Chitãozinho e Chororó. O professor, então, declama ali, né, a leitura, declama a poesia que existe na música. Segue sua leitura, né, até o final do texto. Feita essa leitura, então, o professor pode perguntar aos alunos se eles conseguiram produzir o título, né? E dar sequência aí apresentando o vídeo, clipe que eu deixei aí disponível, mas que facilmente é possível encontrar no YouTube. Possibilitar novas leituras através do áudio da letra da música ou através do videoclipe ou a declamação dos versinhos, né, das estrofes da música, né, é também importante para retomar ali a temática, a mensagem e também, né, verificar se o título que cada um dos alunos escolheu está de acordo, né, fazendo essa orientação também em relação à leitura, né, que eles produziram a partir da escuta, a partir do acompanhamento da letra da música, a partir da relação que eles fizeram com as tirinhas anteriormente passadas. Dando sequência, então, nós temos aqui algumas perguntas, né? Sugerimos essas perguntas para levar, então, a essa reflexão comentada anteriormente. Avançamos, então, com mais perguntas, né? Que possibilitem ali a reflexão, dessa vez considerando, né, os 3 textos e considerando o após a leitura, né? Que é a proposta da nossa autora Solé. Sugerimos aqui então 2 perguntas para possibilitar aos alunos o registro, né, e a organização de suas ideias em relação à proposta de leitura intertextual que considera a preservação ambiental. Deixamos visível ali através do projetor a figura 1 e a figura 2 para que eles possam então produzir as respostas das questões anteriormente propostas. As respostas dos alunos, então, podem ser registradas através do Jamboard e depois publicadas no espaço virtual, né, para compartilhar com outras turmas essas reflexões realizadas sobre a temática. E aí, no momento que a gente for realizar ali a leitura de todos, a gente sugere, né, que juntamente com essa leitura dessas respostas que foram dadas pelos nossos alunos, seja também pensada em uma ação concreta a ser realizada dentro do espaço escolar.
a temática e, claro, que a temática do meio ambiente. Aqui estão nossas referências bibliográficas, agradecemos imensamente essa oportunidade.